Olá, vamos continuar nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Hoje eu vou pegar a lição 358. O caso da servidora com distúrbio cardíaco. Isso você vai encontrar no livro Missionário da Luz. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, através do André Luiz, e está na Federação Espírita Brasileira da FEB, vende o livro, você pode pedir. Ele está falando sobre o mecanismo de cura, que eu comecei lá do mecanismo da mediunidade, falando sobre mediunidade de cura, e ele envereda pelo caminho dos passes para poder entender alguns fenômenos. Ele vai dar, tem muitos exemplos que o André Luiz vai dar. Nesse caso, ele no livro, o que é que ele dá? André Luiz, que é o cientista, observa agora o trabalho de cura realizado por Anacleto, diretor do serviço espiritual de passes de uma casa espírita. Numa casa espírita, ele está observando o trabalho do Anacleto. Prostava-se ao lado de uma senhora que tomava assento na mesa dos trabalhos. Ela ia fazer parte dos trabalhos, era uma trabalhadora da casa. Observando o coração da nossa irmã, viram tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da válvula mitral, estendendo-se pela válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Anacleto indicou o coração do organismo físico da irmã presente e explicou. Porque vai começar o trabalho, eles, naturalmente, ficam atentos para os trabalhadores. Eles observam os trabalhadores antes mesmo de começar o trabalho. E o Anacleto explicou dessa irmã. Olha o que é que ele diz. Essa amiga, na manhã de hoje, é assim que o André Luiz escreve, estou dizendo como ele escreveu mesmo lá. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo. Ela está encarnada com o esposo. E caiu em desarmonia íntima. Isto ocorre se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções e acaba intoxicando-se com emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções são inofensivas. Todavia, em muitos casos, pode prejudicar o organismo. Isso acontece mormente quando o interessado não tem vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. A pequena nuvem que vemos no órgão vital dessa senhora representa matéria mental fulminatória. Se permanecer aí, pode ocasionar perigosa enfermidade. Atendemos ao caso. Aí ele vai dizer como é que ele fez. Ele diz, Anacleto colocou a mão direita sobre o epigástrio da paciente, na zona inferior do externo, ali abaixo do externo, ali na região indo na direção do estômago. O jato de luz dirigia-se ao coração da enferma, a enferma, impulsionado pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de natureza negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos de superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Ele trouxe aquela mancha na direção da epiderme. Foi assim que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo com o epigástrico, erguendo ambas as mãos e descendo ao longo, após morosamente por meio dos quadris até o joelho,
repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. A senhora que recebeu ajuda ali na atividade do centro espírita não sabia do perigo que corria. Foi socorrida por sua fé sincera em seguir Jesus. Estivesse, ela está dizendo que essa senhora, lá no centro, ela nem soube que foi socorrida. A senhora que recebeu ajuda ali da atividade do centro espírita não sabia do perigo que corria. Foi socorrida por sua fé sincera em seguir Jesus. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro da mesma maneira por intermediário de outro grupo de trabalhadores do Cristo. Se não fosse religiosa, mas tivesse sentimentos retos, ainda assim receberia auxílio. Somente não conseguiria receber caso se fechasse na ignorância ou na maldade. Então você veja, o trabalhador do Cristo está sempre sendo ajudado, às vezes nem consciência disto tem. Às vezes um trabalhador vai no centro, ele nem imagina a operação de socorro que foi feita a ele mesmo. Esta senhora, ela nem soube que ela estava sendo tratada ali. Ela estava indo para ajudar, mas ela precisava ser ajudada. Foi ajudada para depois poder ajudar. E eles deslocaram isto. Olha o que é esse passe, a imposição de mão, o passe espírita é capaz de acontecer. Quantas reações estão acontecendo que o André ainda vai entrar em detalhes que em outros casos para as nossas reflexões. Até o próximo encontro nosso. Um abraço, fica com Deus.